Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre a Bíblia em si, né? Quais são as primeiras coisas que você tem que ter em mente aí para quando você for começar de fato a estudar sobre a palavra de Deus? Bom, então, vou começar. Eu não sei você, mas quando eu era católico, eu pensava que existiam duas Bíblias. A Bíblia do católico, que é aquela Bíblia Ave Maria, e pensei que existia a Bíblia do crente. Era assim que eu imaginava. Mas não sabia que existiam outros tipos de Bíblia, tá? Depois de algum tempo, né, algum bom tempo, eu descobri que a própria Igreja Católica tinha uma outra tradução de Bíblia, que era a Bíblia da CNBB, se eu não me engano, né? Que tinha uma tradução um pouco mais fácil de você entender do que a Bíblia Ave Maria, que na minha opinião é a Bíblia mais difícil de você ler e interpretar e extrair do texto que ele realmente quer dizer, especialmente se você não tem uma linguagem muito culta e, como a gente sabe, a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas não leem muito, inclusive eu sou uma pessoa que eu não leio muito, não tenho esse hábito, infelizmente, tá? Tenho buscado forçar esse hábito, porque isso realmente faz muita diferença. O pouco que eu tenho lido mais tem me ajudado muito, tá? Então, assim, eu imaginava que tinha só essas duas, só essas Bíblias, né? Depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, eu fui entender que existiam outras versões da Bíblia e que isso, de fato, ajuda muito você a extrair do texto bíblico o que aquele texto realmente está querendo dizer, né? Então, a gente tem algumas traduções da Bíblia, né? E isso te ajuda a interpretar. É muito importante você saber algumas coisinhas em relação a traduções de Bíblia, tá? Tem traduções que elas tiram muito o que o texto realmente queria dizer, certo? Elas dão uma tradução, eles tentam simplificar tanto que acaba se perdendo na tradução e isso vai fazer com que você tenha uma tradução, um entendimento errado daquele texto bíblico, tá? Mas é interessante você pegar quando você tá, principalmente quando você tem alguma dúvida, né, sobre algum ponto específico de alguns textos, porque a gente tem uns textos que são mais difíceis assim de você extrair interpretação. É interessante você pegar mais de uma versão da Bíblia e ler aquele mesmo ponto, porque aquilo vai trazer para você uma ideia de repente um pouco melhor, tá? Então eu vou falar para vocês aí para você basicamente aí sobre três traduções da Bíblia que vão te ajudar na interpretação do texto, tá? Duas mais, uma nem tanto, mas que te ajuda, de repente, te dar uma direção, nem que seja errada para você não seguir na interpretação, tá? Bom, são as três traduções, tá? Almeida, e a Almeida tem algumas versões da Almeida, tá? Eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui no meu celular, né? Eu tenho aqui no meu celular um aplicativo que chama YourVersion, né? E ele tem algumas traduções. Eu geralmente tenho usado a NAA. Qual que é a NAA? É a Nova Almeida Atualizada. Mas ela muda pouquíssimas coisas aí em relação a qualquer outra Almeida. Tem algumas coisinhas, uma palavra ou outra tal, que muda, então assim não muda tanto. Então, a Almeida é uma tradução geralmente muito interessante de você utilizar, de você buscar essa tradução. Uma outra tradução que você pode buscar que ajuda bastante é a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Essa é uma Bíblia, é uma versão muito interessante que ela te ajuda muito. Você coloca a Almeida e coloca essa tradução. Hoje você não precisa comprar especificamente duas Bíblias numa nessa versão. Tem os sites aí na internet que você consegue colocar, inclusive um texto do lado do outro e ir comparando e lendo um ou outro. Você consegue fazer isso. É muito fácil, muito simples. Você não precisa gastar dinheiro para você comprar duas Bíblias, a não ser que você queira comprar, né? Você também pode usar nessa questão aí da Bíblia para você começar a extrair aí, né, do texto. Vou até pegar aqui para vocês que eu tenho uma Bíblia aqui, ó, que é uma Bíblia de estudo, tá? Só que toma cuidado com essa questão de Bíblias de estudo, porque as Bíblias de estudo, elas são enviesadas. O que significa isso?
elas trazem para ela, se você tem o texto bíblico e tem a explicação do texto bíblico embaixo, né? Eu não vou me aprofundar nesse vídeo especificamente, mas a gente tem duas correntes de interpretação que geralmente são difundidas, né? Existe uma que é mais difundida com a outra, e elas se diferem em alguns pontos. E toda a Bíblia de estudo, ela tem um viés. Ou ela vai te puxar para um lado, ou ela vai te puxar para o outro lado. Então, toma cuidado com isso. Então, fica atento com isso, já sabendo que tem isso. Então, tem alguns pontos muito específicos que a gente vai discutir aqui ainda nesse canal mais para frente, tá? Mas não é o momento agora nesse vídeo. Nesse vídeo eu estou te falando que existem esses tipos de Bíblia e para você ficar ligado nisso, né? Outro tipo de Bíblia, que é um tipo de Bíblia que ele vai te levar muitas vezes para o lado errado, tá? A ter uma interpretação errada, mas que mesmo assim ele pode te ajudar em algumas situações, né? Aí ter uma interpretação melhor são as Bíblias nas linguagens modernas, na linguagem atual, né? Aí você vai ter Bíblia da mulher, não sei o que. Gente, só muda o tipo de linguagem. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de Bíblia, porque a grande maioria, né, a tradução, ela tira muito do contexto e às vezes, muitas vezes leva você a interpretar a uma coisa que de repente não é aquilo, né? Então toma cuidado, tá? Então você aqui nesse vídeo, vamos recapitular, né? Então você está sabendo que existem alguns tipos de traduções. Já te falei que a Bíblia Ave Maria, na minha opinião, é a Bíblia mais difícil, né? Para o católico, né? É a Bíblia mais difícil que tem para você extrair ali daquele texto o significado, as palavras são muito difíceis, é uma linguagem bastante rebuscada e é muito difícil mesmo você entender. Então, você sabe que existe essa Bíblia, você sabe que existe as Bíblias Almeida, que tem uma linguagem melhor, você sabe que tem a NVI, que vai te ajudar muito, se você usar, né, em comparação, vai te ajudar muito, e você sabe que tem as línguas, a Bíblia na linguagem atual, e ainda você sabe que tem as Bíblias de estudo, tá? Que tem as Bíblias de estudo normal, que elas geralmente vão seguir numa linha mais pentecostal, né? Que a gente vai se aprofundar. Calma, a gente vai se aprofundar em todos esses assuntos. A gente tem aí a Bíblia Genebra, que ela vai te levar a uma interpretação assim mais clássica da Bíblia, mais pé no chão, vamos dizer assim, em algumas coisas, certo? Então, assim, existem esses tipos de Bíblia para você pegar e estudar e extrair do texto aquilo que ele realmente quer dizer. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nesse vídeo a gente falou sobre os tipos de Bíblia, né? Os tipos de traduções que existem para você aí realmente começar a estudar e entender o que está naquele texto realmente, no contexto certo, que isso, na verdade, é o grande objetivo que gente, quanto cristão, temos que ter. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.